Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje sobre os contratos de exportação do Rafale, especialmente nos Países Baixos. Um contrato do início dos anos 2000 que poderíamos ter vencido, mas com os americanos nada sai como esperamos. Recebemos Yves Robbins. Olá, o que você sabe sobre o Rafale? Tentei ajudar aqueles que vendiam o Rafale durante 30 anos na exportação, primeiro com sucessos mistos e depois com um pouco mais de êxito. Vamos te indicar também nosso primeiro vídeo juntos sobre o contrato na Coreia do Sul. A França e o Rafale venceram na Coreia do Sul, mas os americanos apareceram. Indico esse vídeo, é uma joia. Agora, vamos focar na Holanda. Então, primeiro, a Holanda, a partir de que época eles começam a se interessar pela substituição da sua frota de F-16? Em 1995, a Força Aérea Holandesa criou um escritório, cuja missão era estudar a substituição do F-16. Eles já estavam ligados aos Estados Unidos nessa renovação, pois tinham comprado muitos F-16 na época. Totalement. Pode ser um pouco exagerado dizer assim, mas fora o JSF, não havia outra opção viável. Aliás, esse escritório, internamente, era chamado de Escritório JSF. Certo, isso define o contexto. No final de 1990, os Países Baixos decidem colocar 10 milhões de dólares na mesa para os americanos. Em troca de quê? Eles têm direito a 2 observadores postados permanentemente em Washington para acompanhar os trabalhos de desenvolvimento do conceito JSF. Naquela época, ainda não se falava em F-35. Ou seja, antes da competição, eles já investiram em um dos competidores. Mas por que os americanos estão tão presentes na Holanda? Os Estados Unidos fazem parte do DNA da Holanda. É importante entender que a Força Aérea Holandesa, desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente usou aviões da Lockheed. Ela treinou em T-33. Quando se tratou de escolher o F-100 e 4 Starfighter, foram os Países Baixos que puxaram os outros países europeus nessa direção, com exceção da Alemanha, que é um caso à parte. Quando 15 anos depois foi preciso substituir os F-16, foram os Países Baixos que trouxeram a Bélgica, a Dinamarca e a Noruega para o clube do F-16 e assinaram esse contrato do século. E em 1995 a 2000, estávamos prestes a assistir ao mesmo processo, ou seja, a um bloco de países europeus que iria entrar para o clube do F-35. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. Laços tão fortes entre Estados Unidos e Países Baixos que até causaram problemas ao rei? Sim. Sim, absolutamente. Nos anos 70, a família real holandesa, o príncipe Bernardo, se envolveu em um escândalo de corrupção envolvendo vários milhões de florins, e que até obrigou o presidente da OQI a renunciar. A Holanda usou o C-130 Hércules. Eles usam o helicóptero de ataque Apache. A Marinha da Holanda voou durante dezenas de anos no Lockheed P. Netuno, atualmente, eles voam no P-3C Orion. Os mísseis Hellfire, o míssil de cruzeiro JSSM, são feitos pela Lockheed, e seus mísseis de defesa aérea usam o Patriot, que é fabricado pela Lockheed. É a força aérea da Lockheed. Mas mesmo assim, tendo uma proximidade tão grande com os americanos, eles tentam fingir que vão fazer um contrato, uma competição aberta, ou desde o início as ideias já parecem direcionadas? Então, não dá para dizer que as ideias já pareciam direcionadas. A gente já suspeitava que a Holanda tinha um interesse muito forte pelo F-35, mas por outro lado, não dava para demonstrar um desprezo grosseiro em relação à Holanda na busca deles por um sucessor para o F-16. Por que não podíamos? Primeiro, porque era o ponto-chave para os outros países europeus. Havia um grande risco, e esse risco se confirmou, pois foi exatamente o que aconteceu. A Bélgica, a Dinamarca e a Noruega mudaram de posição da mesma forma que a Holanda e seguiram a Holanda. Depois, como você quer falar sobre uma Europa da defesa dentro do Conselho Europeu, se quando a Holanda tem a intenção de fazer um grande investimento em defesa, nem sequer é oferecida a eles uma alternativa europeia? Isso não é possível. Além disso,
existe toda uma política de cooperação entre as forças armadas francesas e as forças armadas de outros países europeus, incluindo os holandeses, que impedia responder negativamente aos pedidos de informação da Holanda. Isso não era possível. Então, em 2002, ele lança essa licitação. Tecnicamente, isso realmente permite ter uma avaliação concreta da eficácia dos diferentes concorrentes? Sim, foi uma licitação feita de maneira inteligente. Foi uma licitação com múltiplos critérios, realmente projetada para o horizonte de 2030 a 2035, levando em conta as ameaças futuras, que envolvia 700 perguntas que precisavam ser respondidas. Talvez com um peso um pouco excessivo, dado a esse fascínio pela furtividade que ocupava a mente da Força Aérea Holandesa. Mas é uma licitação e um questionário ao qual, no final das contas, o Rafale respondeu muito bem. Nós nos saímos muito bem, já que fomos avaliados com uma diferença mínima em relação ao F-35. No fim, podemos afirmar que, entre os aviões existentes, o Rafale ficou em primeiro lugar. Aquele que ficou na frente era um avião que existia apenas no papel, na prancheta de desenho, e do qual só existia atualmente em voo uma plataforma, uma célula, mas sem sistema de armas. Agora vamos exibir na tela os resultados e a tabela de avaliação. A gente vê que o Rafale no padrão F3 está a 0,02 pontos logo abaixo do F-35 teórico, mas por outro lado tem o Rafale no padrão F4 que está bem acima do F-35, porque ele não foi levado em consideração para, no final das contas, dizer que foi o Rafale que venceu. Porque na época é importante entender que o padrão F4 a gente não sabia como seria. Nem o F-35 a gente também não sabia. Não, mas os americanos sabem fazer parecer que sabemos como será. De fato. E então, além disso, se a gente parar para pensar um pouco, a gente sabe que hoje, com algumas décadas de distância, que o Rafale, nos padrões F3 e F4, superou as expectativas ao aproveitar boas vendas para desenvolver mais tecnologias. Enquanto o F-35 oficialmente teve suas ambições revisadas para baixo, ficou mais caro e, de quebra, atrasado. Sim, claro, pois originalmente, de 107 F-16 para substituir, os holandeses, em 1995, esperavam adquirir 87 F-35 e que no final eles só conseguiram adquirir 37 F-35 por causa do orçamento. Mas então, essa avaliação, vencida pelo F-35 por uma diferença de 0,02 pontos, é isso que permite aos holandeses entrarem nesse contrato e assiná-lo? Não, é muito mais complicado do que isso. Primeiro, é preciso ter consciência do drama que está acontecendo nos bastidores da indústria aeronáutica holandesa. Em 1996, Fokker, a instituição aeronáutica holandesa por excelência, declarou falência. Fokker é a alma aeronáutica da Holanda. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de Fokker voaram na Força Aérea Alemã. Aliás, o Barão Vermelho, von Richthofen, voava em um Fokker triplano. Fokker lançou centenas e centenas de aviões entre as duas guerras. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, eles lançaram 2 aviões absolutamente excelentes que voaram por todos os céus, que foram o F-27 Friendship e o F-28 Fellowship. Com muito sucesso, de verdade. Infelizmente, por causa de problemas de gestão, eles faliram em 1996, e não eram menos de 10 mil pessoas cujos empregos estavam ameaçados e que corriam o risco de ficar desempregadas. Era urgente encontrar uma carga de trabalho satisfatória para Schiphol Fokker. Antes de tudo, o governo holandês investiu várias centenas de milhões na empresa para tentar mantê-la viva e criou uma política de subcontratação para a Fokker. E essa política que ele imaginou era uma política que ele esperava equilibrar politicamente. Para a Europa era dada uma subcontratação civil e a Fokker, que foi adquirida por Stork, já que a Fokker não se chamava mais Fokker, mas sim Stork naquele momento, a Stork produziria componentes para o Airbus A380. E então, do lado militar,
Para manter um equilíbrio político, iriam para a opção militar americana, e na cabeça deles só poderia ser o F-35. Mas a França com o Rafale não propôs um plano que permitisse seguir em um projeto europeu? Então, em primeiro lugar, eles já estavam envolvidos nesse processo pró-americano. Mas, dito isso, é verdade que a França fez uma proposta particularmente atraente e interessante para os Países Baixos. Era uma proposta muito equilibrada no que diz respeito à parte de pesquisa e desenvolvimento e à parte de produção. Era uma proposta que associava a Força Aérea dos Países Baixos à Força Aérea Francesa. Primeiro sob o aspecto operacional, depois sob o do treinamento. E então, dizíamos para a Força Aérea dos Países Baixos: vamos trabalhar juntos, Força Aérea Francesa e Força Aérea dos Países Baixos, para definir como seria o futuro padrão do Rafale, ou seja, o F-4. Integração no nível estratégico, plano no escritório de projetos, o que era isso? Do lado do escritório de projetos, era interessante porque oferecíamos várias coisas para eles. Primeiramente, é claro, por estar ligado ao desenvolvimento do padrão F-4. Em segundo lugar, confiamos a eles todo o desenvolvimento dos testes de uma nova versão do Rafale, que era a versão naval biposto. Na época, a Marinha Francesa queria ter um biposto a bordo do porta-aviões. E desenvolver essa versão não era simplesmente adicionar um segundo assento traseiro em um Rafale monoposto. É muito mais complexo, muito mais complicado do que isso, e realmente exigia um trabalho profundo para o departamento de engenharia da Fokker, ou da Stork na época. Além disso, a Snecma oferecia à indústria de motores holandesa, a Aviodipem, etc., de associá-los ao desenvolvimento de uma futura versão do M88 e de trabalhar no GP7000 que iria equipar o 400MC. E a Thales lhes propunha realmente entrar nas partes nobres da eletrônica de bordo do Rafale. Ele lhes propunha cooperar no desenvolvimento da antena ativa do radar de varredura eletrônica que iria equipar o Rafale. Via Thales Holanda? Via Thales, Holanda e Philips. Então ele tem um pacote bem atraente? É um super pacote, realmente, sim. Tecnicamente, eles se recusam a olhar para o Rafale F4 porque querem alegar que o F-35 é melhor. Industrialmente, eles não se recusam. Sim, eles ignoram. Eles ignoram isso. Sim, é quase pior. Sim. Sim, é verdade. Eles acham que os americanos oferecem mais industrialmente. Então, o argumento que eles usam repetidamente é que os americanos nos prometem quase 5.000 exemplares. Do F-35? Do F-35? Na melhor das hipóteses, vamos vender 700, 800 Rafales no mercado de exportação nos próximos 30 anos. O que é melhor? Fabricar 5.000 portas do trem de pouso multiplicadas por 2 dá 10.000 portas do trem de pouso para o F-35 com cabeamento e outros elementos. Ou fabricar 700 seções de fuselagem. Rafales. Em valor absoluto, isso pode ser calculado. Mas olhando em perspectiva, isso também foi um mau cálculo. Provavelmente foi um mau cálculo. Havia também outra questão. Os Países Baixos, ao lado da Bélgica, da Itália, da Alemanha e da Turquia, são países que carregam a bomba atômica americana. A bomba atômica americana que antes era integrada em um avião britânico-alemão. O que faz com que, no final das contas, fosse possível integrar essa bomba em outros aviões que não fossem americanos. Seria possível e cogitado que o Rafale carregasse a bomba atômica americana para a Holanda, Bélgica e outros países? Tecnicamente, tudo é possível. Politicamente, é outro problema. Isso depende da negociação entre os estados. Acho que o assunto nunca foi abordado entre a França e os Estados Unidos, já que a França nunca precisou tratar desse tema. Esse é um grande mistério dessa competição na Holanda. Esse assunto da bomba atômica, da B6112, nunca foi abordado. Os partidos políticos holandeses, e isso é muito curioso, porque entre os opositores ao F-35
já que havia alguns na vida política holandesa. Basicamente, podemos dizer que, em geral, os partidos de esquerda no parlamento holandês eram contra o F-35. Não porque eles queriam uma solução europeia, eles não ligavam para isso, mas porque achavam que o F-35 era caro demais para o orçamento holandês e que esse dinheiro seria melhor empregado em políticas sociais ou outras áreas. Mas todos esses partidos de esquerda eram conhecidos por sua oposição a uma política nuclear dos Países Baixos, à energia nuclear, à eletricidade nuclear. E, no entanto, nunca houve o menor debate na vida política holandesa durante esses anos sobre a existência dessas 15 bombas atômicas táticas 15. É só isso? Sim, são 15. Há 11 na base de Vogel, há 11 em Gareth, todas, cada uma, equipadas com um abrigo especial chamado WS-3. Cada um desses abrigos pode conter até 4 bombas nucleares, mas atualmente, de acordo com as informações que temos, no total são 15. E isso já é suficiente, aliás. De qualquer forma, não sei se Donald Trump permitiria que usássemos isso se precisássemos. Provavelmente não. Considerando nossas parcerias atuais. Essa é outra questão. Bom, a conclusão é que, mais uma vez, independentemente do nosso desempenho, a partir do momento em que há uma pressão americana, não podemos fazer nada. Aliás, você falou agora há pouco sobre a Noruega. A Noruega, os Wikileaks provaram que os noruegueses queriam comprar o Gripen e que foi por pressão diplomática que eles tiveram que comprar o F-35 que eles não desejavam. Exatamente. Mas essas pressões diplomáticas nós também vimos nos Países Baixos. O papel do embaixador dos Estados Unidos na Haia foi muito importante. Todo mundo sabe hoje que o embaixador dos Estados Unidos disse ao presidente de um partido político, o PVDA, que ele não deveria adotar certas posições políticas, pois isso prejudicaria seu futuro no partido. Esse embaixador se pronunciou várias vezes junto ao ministro da Defesa, ao ministro das Relações Exteriores, dizendo a eles que o adiamento de uma decisão sobre o F-35 seria considerado uma decisão muito ofensiva pelos Estados Unidos. A pressão era muito forte, era muito real, porque esse processo durou muito tempo. E as hesitações, elas não vinham do lado dos militares, não vinham do lado dos industriais, vinham do lado dos políticos. Há um número que precisamos ter em mente. Durante todo o processo político, nesses quase 20 anos, mais de 4.000 perguntas escritas foram feitas pelos parlamentares holandeses ao executivo holandês. Só esse trabalho de perguntas e respostas escritas foi avaliado em um custo de 15 milhões de euros, em tempo e trabalho realizado pelos funcionários holandeses para respondê-las. Bom, aliás, o executivo holandês que escolheu o F-35 se saiu até que bem, já que o primeiro-ministro virou chefe da OTAN. Isso não é nada mal. Absolutamente. Houve relações assim, e ele não é o único, porque se você olhar o histórico dos diferentes comandantes da OTAN no nível político europeu, todos são pessoas que escolheram o F-35 pouco antes. Coincidência, né? Coincidência, pois é. Ives, muito obrigado. Aproveito para agradecer a Alta Aresc, agente do CIES, por nos convidar e nos receber hoje. E você também escreve, ou melhor, você tem uma editora na qual há a série sobre os Lockheed. Então, o Lockheed, entre a versão de quase decolagem e pouso vertical para pousar em estádios, que pousa em porta-aviões, que apaga incêndios, que vai para a versão aerodeslizadora, na última versão já tem as novidades. Perdas no Irã e a guerra atual. Está super atualizado. Vamos colocar todos os links para vocês. Vocês vão ver, é muito engraçado, interessante e bem documentado, com histórias das forças especiais por todo lado. Uma coletânea incrível. Ives, obrigado. Esperamos que tenham gostado. Até breve.